Olha, tem flamenguista que prejudica o próprio Flamengo, tem direitista que prejudica o próprio campo da direita, tem progressistas que prejudicam o próprio campo da esquerda, progressista, e parece que tem petistas que querem prejudicar o presidente Lula. Porque não é possível. Vocês não têm a capacidade de entender que o Lula, ali na fala dele, errou. Ele se precipitou, deu munição para o Moro. O Moro usou isso como ataque ao Lula. Se você é petista e gosta do Lula e fala, é isso aí, o Lula tem que falar o que der na cabeça, tem que falar tudo. Peraí, isso me lembra alguém. O Lula é presidente, o Lula não tá numa conversa de boteco ali. O presidente que falava tudo que via na cabeça, que xingava, que atacava o STF, que fazia tudo isso, era o Bozo. Vocês querem que o Lula seja igual o Bozo? Pro próprio Lula falar, ter umas falas que prejudica ele, o próprio Lula? Vocês apoiam isso? Sabe, eu não consigo entender. Vocês têm que se informar mais sobre o caso. Eu demorei para me informar mais sobre o caso para vir aqui gravar esse vídeo. Eu não estava entendendo nada. Era tanta informação. Era a armação do Moro, era a juíza Hart, era o Lincoln. São várias figuras. E eu não estava entendendo nada. Aí eu vi a entrevista do Lincoln para saber o que houve, o que aconteceu. O Lincoln, para quem não sabe, é do GAECO. Ele que é um dos alvos do PCC, junto com o Sérgio Moro. Bom, vamos lá. O Lula, primeiro, ele é presidente. Ele não pode sair falando o que der na telha, né? Porque ele pode se prejudicar. Isso tem consequências. Se você é um petista que não consegue entender isso, eu não sei de que lado você está. Apoiando o Lula é que você não está. Você não está apoiando o Lula. Você está querendo prejudicar o Lula, né? Tem que ter alguém avisar o Lula, olha, acho que pegou mal, seu Lula. Não, ainda não fala nada. Segura a tua fala e não fala nada. Por quê? Porque é tudo recente. As informações irão vir. Eu acho que o Lula se precipitou, falou, eu acho que pode ser uma armação do Moro. Né? Eu não quero julgar, não quero bater o martelo, mas eu acho que isso está cheirando a armação do Moro. Ok. Ele não deveria ter falado isso. As pessoas falam, não, mas o Lula tem rancor do Moro, tem mágoa do Moro, o Lula foi preso pelo... Eu entendo isso, eu entendo tudo isso. Mas não pode misturar mágoa, misturar as coisas. O Lula, quando fala, eu acho que é a armação do Moro, ele está misturando as coisas. Certo? Sabe por quê, gente? Isso aí é um jogo de xadrez. E aí, quando vocês dão munição pro Lula falar o que vier na telha e falar que é tudo uma conspiração, uma teoria da conspiração, isso prejudica o próprio filme do Lula. Vocês têm que entender isso, né? Então o Dino faz parte dessa conspiração. Vocês elogiam o Dino e ao mesmo tempo estão prejudicando o Dino. Vocês amam o Lula e ao mesmo tempo vocês estão prejudicando o Lula. Vai lá, Bolsonaro. Ataca o STF mesmo. Vai lá, Sabe? É mais crime pro Bolsonaro.
Já estão querendo impor um crime de responsabilidade no Lula, pela fala do Lula. Só pelo fato dele ter achado que seria uma armação do Sérgio Moro. Vocês estão querendo bagunçar todas as peças do xadrez. Eu acho que vocês não querem prejudicar o Lula, né? Ele com certeza não pode sair por aí falando o que der na telha. Ele tem que medir as palavras. Justamente porque isso é um jogo. Ele está na presidência e tem muita gente querendo a cabeça do Lula. Vocês têm que entender isso. A situação é delicada. A imagem do Lula já foi pro caramba, né? É muito fácil falar da bolha petista, né? Na sua live petista, passar pano pro Lula. É muito fácil falar que foi uma armação do Moro. Mas saiam dessa bolha, procurem investigar, procurem se informar antes de tomar uma decisão, antes de formar uma opinião sobre isso. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Há quase 2 meses, a Polícia Federal tinha conseguido articular uma quadrilha que estava querendo se vingar do Moro. Tá? Isso não tem nada a ver com a fala do Lula, isso não tem nada a ver com o PT. O PT não é acomunado, não tem ligações com o PCC ou com crime organizado. O Lula não tem nenhum vínculo com crime organizado. Tá? Ninguém está politizando esse acontecimento do Moro. Mas parece que vocês, petistas apaixonados, estão querendo fazer isso. Estão querendo prejudicar o Lula. Sabe? Então, o Moro, ele foi incluído junto com o Lincoln do GAECO para ser alvo do PCC. Por quê? Porque Moro proibiu as visitas lá nas prisões, né, que envolve o Marcola. Né? O Marcola nem está envolvido nisso diretamente com o Moro. O Marcola está envolvido diretamente com o Lincoln, porque o Lincoln mudou esses chefes de facção, né, para presídios federais. Até aí, ok, entendido, né? Agora, eu acho tudo estranho, tá? Não tô do lado do Moro, acho que o Moro é um filho da P, é um asqueroso, Claro que no começo eu falei, porra, isso é armação do Moro, é armação da juíza, é armação do... Mas as investigações, e pelo que o Dino fala, não é armação. Pelo que o Lincoln fala, não é armação. Vocês estão botando a palavra do Lula contra a palavra da Polícia Federal, né? Uma teoria da conspiração, para começar. Então, eu acredito, é estranho que 4 anos depois o PCC queira retalhar o Moro, né, por essas medidas que prejudicaram os chefes das facções. Isso é uma coisa. Outra coisa é a armação do Moro contra o Lula, que é outra coisa, certo? Olha, por mais que o Moro, que o Lula estivesse certo, que fosse armação, seria muito cedo para falar isso, tá? Eu não acho que isso é uma terra arrasada, não acho que isso vamos cair em cima do Lula, vamos, né, apontar, botar o dedo na cara do Lula.
Eu acho que alguém da equipe do Lula tinha que ter avisado o Lula para não falar sobre esse assunto e não misturar mágoas, rancor, ódio ao Moro na sua conduta como presidente. É só isso. É só isso. Ele tem todo o direito de falar. O Lula tem todo o direito. Mas ele não tem que ter o direito de falar sem pensar. Ele tem que pensar no que ele vai falar. Isso gera muita consequência. E já gerou consequência para o Lula. Tem muita gente que está começando a cair nesse papo antipetista, nessa linha antipetista. Né? Tem muita gente atacando o Lula pelo que o Lula falou, principalmente o Sérgio Moro e o Dallagnol. Fizeram vídeos atacando o Lula. Gente, o Moro falou que qualquer coisa que acontecer com o Moro será responsabilidade do Lula. Olha a canalice desse Sérgio Moro. Olha que ponto que a gente chegou. O Lula muniu o Sérgio Moro. E agora, se o Lula voltar atrás, o que ele vai ter que fazer? Pedir desculpas para o Sérgio Moro? Olha a situação que o Lula se meteu. Só pelo fato dele ter falado que acha que é uma armação. Ele não bateu o martelo. Ele falou, olha, eu não quero ser precipitado, mas eu acho que é a armação do Moro. Ele não, na minha opinião, ele não deveria ter falado isso. Ponto. Acabou. Foi um erro do Lula. Todo presidente erra. O Lula é humano. O Lula tem sentimentos. Aí vem gente falar, é fácil falar daí de onde você está falando, mas se coloca no lugar do Lula. Não interessa. Não interessa. Tem que ser muito mais cirúrgico. O Lula tem que ser muito mais esperto. E não dar palanque, não dar moral, não dar retaliação da extrema-direita. Sabe? Não dar palco pro Moro. E o Moro, como ele é o centro, né, a vítima dessa situação, aproveitou para atacar o Lula. E aí, vocês gostaram disso? Né? E aí, o que acontece? Vai muita gente que votou no Lula, que não é nem lulista, que não é nem petista, que agora vai ficar contra o Lula. Essa onda antipetista começa a surgir. Porque dá para separar os casos. Se o Lula tivesse ficado quieto, não teria ataques do Moro e do Dallagnol. O Dallagnol sim, né? Porque é outro canalha, filho da puta. O Dallagnol atacou o Lula de qualquer jeito, né? De forma temerária, de forma espúria, né? Canalha, porque tem que ser muito canalha para associar o Lula ao crime organizado, certo? E aí deu chão, deu palco para ataques contra o Lula. Quem saiu prejudicado nessa fala do Lula foi o próprio Lula, meu Deus do céu. É isso que vocês têm que entender. Sabe? O Lula não pode sair xingando, não pode sair atacando. Eu sei que o Lula não faria isso, mas estou dando exemplo aleatório. Lula não pode atacar. Vai lá, Lula. Vai lá, fala que foi armação. Fala que o Moro é um bandido. Fala que é isso, fala que é aquilo. E aí as coisas se voltam contra o Lula. Toda ação tem uma reação. É claro que o Lula tem que falar o que vier na telha. É claro que o Lula tem o direito de falar o que ele quiser. Mas nem tudo deve ser falado. Eu espero que eu esteja sendo claro aqui nas minhas ideias. Eu espero que vocês entendam. Eu apoio o Lula, eu apoio o governo Lula, mas eu não vou passar mão na cabeça do Lula para tudo, né? E o Lula pode errar. A fala do Lula pode ser errônea. Não tem problema, gente. O pior é ficar alimentando uma coisa que pode prejudicar mais ainda o Lula.
É isso que é o problema. Mas aí me parece que esses petistas mais fanáticos, né, que passam pano para o Lula para tudo e vão passar o pano para o Lula para tudo, querem prejudicar o Lula, né? Querem que o Lula seja mais um Bolsonaro da vida. Eu acho que eles admiram tanto a gadaiada, né, ficar incentivando o Bolsonaro a falar tudo que vier na telha, a atacar, a xingar, né, a cometer, a fazer atos antidemocráticos. Parece que vocês estão querendo que o Lula faça a mesma coisa, sabe? Vocês não podem ser igual aos bolsomínios. Então, outra coisa estranha, essa narrativa do Lula de armação do Moro vai contra o Flávio Dino, vai contra a Polícia Federal. E aí, vocês querem criar um atrito, né? Cadê o Lula conciliador? Cadê o Lula, né? Vocês não podem fazer isso, sabe? Então quer dizer que o Lincoln está armando aquela juíza, beleza, a juíza lá que assinou, fez um copia e cola, a Hart, né? Fez um copia e cola para prejudicar o Lula na sentença lá. Isso é verdade. Ela fez um copia e cola. Então quer dizer que o Lincoln está armando, quer dizer que o Flávio Dino está armando, a Polícia Federal está armando, todo mundo está armando contra o Lula. Tudo isso é uma armação, uma teoria conspiratória contra o Lula. Então é de uma burrice tremenda. A extrema-direita usou isso para atacar o Lula e responsabilizar o Lula pelo que vier a acontecer com o Moro. Imagina. Tudo bem, é estranho o Lula ter falado: ah, eu quero me vingar do Moro quando eu estava na cadeia. Isso era um sentimento de 4 anos atrás. Né? Isso era um sentimento de quando o Lula estava preso. Aí, logo em seguida, vem essa operação. Logo depois da fala do Lula, vem a operação, dizendo que queriam matar o Moro. Aí fazem o elo, ligam o elo, né? Ah, o Lula está querendo tramar contra o Moro. O Lula está querendo matar o Moro. O Lula está usando organização criminosa, a facção, para matar o Sérgio Moro, para se vingar do Sérgio Moro. Esses bolsonaristas canalhas, sem vergonhas, mau caráter, vão sempre usar qualquer coisa para atacar o Lula, qualquer pretexto para atacar o Lula. Eles acham pelo em ovo para atacar o Lula. E vocês, petistas, não podem municiar isso. Vocês não podem dar munição para isso. Porque vocês estarão prejudicando o próprio Lula. O que o Lula... Eu espero não tenha ficado repetitivo aqui. O que o Lula tinha que fazer? Por mais que ele estivesse com razão, por mais que o Lula estivesse certo, por mais que existe uma armação, ele deveria ter esperado mais, segura a onda, né? Dava uma resposta diplomática, uma resposta formal. Olha, as investigações vão dizer, entendeu? E depois eu vou comentar sobre isso, conforme as coisas vão andando, conforme os informes vão vindo. Eu falarei mais tarde com mais eloquência, com mais sabedoria, com mais informações. Poderia, porque você falar que foi armação é uma coisa sem provas. Tá parecendo bolsonarista. Tá parecendo um bolsonarista acusando o Lula sem provas. É a mesma coisa, só que do lado do PT, da galera do PT. Então ele deveria ter segurado mais. É um pequeno detalhe, pessoal. Eu não estou aqui contra o Lula, a favor do Moro, nada disso. Acho que vocês entenderam muito bem aonde que eu quis chegar. Então o Lula poderia ter segurado a fala dele. A minha opinião é essa. Eu quero saber qual é a sua opinião, a opinião de vocês.
Vocês acham que o Lula errou? Vocês acham que o Lula está certo? Vocês acham que o Lula deve alimentar mais essa narrativa da armação? Vocês acham que não vai ter nenhuma consequência para o Lula? Quero saber a opinião de vocês. Comentem aí embaixo que eu vou ler, né? Podem discordar, podem concordar comigo, né? Não importa. Comentem aí embaixo. Se inscreva no canal. Não esqueçam do like para dar essa força. Ok? Muito obrigado por assistir. Valeu, falou.